autônomos ou negócios, e-commerce ou qualquer outro tipo de empresa que receba em moedas estrangeiras, tá? Nós somos uma plataforma que facilita essa operação e cobra as menores taxas do mercado. A gente está aqui na Campus Party promovendo para vocês uma série de palestras em torno de educação sobre temas diferentes. Essa é a nossa segunda. O nosso convidado hoje é o Caio, ele trabalha no Orkana, uma plataforma de empregos, de vagas para vocês freelancers que querem pegar vagas internacionais e desenvolver um trabalho para algum cliente de fora, tá? Só para mostrar um pouquinho do tamanho do Orkana, durante a pandemia, mais de 1 milhão de brasileiros passaram pela plataforma, tá? Caio, passo a bola para você. Obrigado, André. Tudo bem, gente? Boa tarde. Antes de começar a nossa fala, na verdade, já começando a fala, deixa eu ver se está funcionando essa passada aqui de slide. Não. Para a direita. Chega mais perto. Esse é isso. Aí, foi. Certo. Valeu. Obrigado. Na verdade, para introduzir, então, eu queria apresentar para vocês 3 grandes conceitos que a Orkana vem estudando, e na verdade não só a Orkana, mas o mercado todo, né, de trabalho remoto vem estudando sobre isso, que são 3 grandes tendências por conta da pandemia e como isso impactou tanto socialmente quanto culturalmente na contratação de talentos e como os talentos se colocam para o mercado. A primeira delas é o Me Over We. Depois de quase 2 anos em pandemia, em que todo mundo meio que se sacrificou em prol da saúde dos outros também, né? Todo mundo ficava dentro de casa e se cuidava para não só se contaminar, mas fazia isso com um esforço em conjunto, como sociedade, para cada um cuidar um do outro. A gente se doou muito em prol de um bem maior. Isso mudou um pouco. Agora a gente está numa fase que eu não gosto de falar que ela é egoísta, mas sim individualista, em que a gente está procurando um pouco mais de independência. As pessoas elas estão atrás de voltar a ter controle sobre as decisões delas. A gente abriu mão de muita coisa. Alô, alô? Alô, alô, alô? Alô? Ah, voltou, perdão. A gente abriu mão de muita coisa dessa nossa independência, dessa nossa liberdade, e a gente está nesse momento de tomar esse controle de volta. E isso envolve você fazer muito mais por você. Fazer as coisas do jeito que você quer, o que você gosta. Por isso que a gente coloca que é o porquê de você fazer aquilo, ao invés do que você efetivamente está fazendo. A segunda grande tendência é o time is money. E aqui eu não estou falando especificamente de grana, mas sim de você dar valor para o seu tempo. A gente ficou trancado muito tempo dentro de casa e a gente começou a se questionar uma série de coisas. Uma delas, que a gente até fez uma pergunta nas redes sociais da Orkana, é quanto tempo você leva para chegar no seu trabalho, quanto tempo você levava. E as respostas, e eu sou uma pessoa que vivi isso, eu levava quase 3 horas do meu dia dentro de um carro ou do ônibus para ir para o trabalho. E as respostas eram assim, que ano passado eu gastava muita grana com condução, perdia horas do meu dia indo para o trabalho, tinha mau humor, isso me gerava um estresse ferrado. E o quanto poder trabalhar de casa e poder usar melhor o seu tempo surte um efeito muito positivo na sua vida, como isso aí que disse, cara, eu vi meu filho crescer, estava do lado dele e não fora de casa, e quanto isso é importante. Então as pessoas também passaram a dar mais valor para o próprio tempo e priorizar isso ao invés de um trabalho que rouba esse tempo delas de outra forma. A terceira tendência é que, na verdade, é uma soma dessas duas, é o fim da exclusividade. As fronteiras, elas simplesmente caíram. Hoje em dia você consegue, por conta disso, da conectividade e de como o mundo está muito mais integrado digitalmente, você não precisa mais trabalhar na empresa que é perto da sua casa, ou até mesmo na sua cidade. E isso faz com que você se abra para o mundo e o mundo se abra para você. A gente costuma dizer que os talentos eles surgem em qualquer lugar do mundo, mas as oportunidades nem sempre. Elas às vezes estão concentradas em lugares que podem estar distantes dos talentos. E é isso que a Orkana faz, ela tenta aproximar as oportunidades dos talentos. Aqui eu trago alguns dados sobre o quanto o número de freelancers aumentou globalmente nos últimos 5 anos. Foi um aumento de 44%. Hoje em dia, 46% da força de trabalho no mundo é freelancer, é autônoma de alguma maneira.
Isso não quer dizer que isso é precarizado. 75% deles, segundo o Banco Mundial e numa pesquisa do Upwork, que é uma outra plataforma, dizem que eles começaram a ganhar mais dinheiro com trabalho freelancer do que eles ganhavam antigamente nos seus antigos trabalhos. Só que isso também trouxe não um problema, mas, né, gerou uma grande consequência, que é o talent shortage, é a escassez de talentos. Muitas empresas hoje estão encontrando uma dificuldade enorme, e isso se aplica muito mais para o mercado de tecnologia, desenvolvedores, programadores e tudo que diz respeito a isso. Justamente por isso, as pessoas elas estão escolhendo as empresas que elas querem trabalhar, não só por grana, mas porque dá a possibilidade de trabalhar remotamente, porque a proposta de valor da empresa é muito melhor do que simplesmente pagar muita grana. Isso está fazendo uma diferença cada vez maior. E as empresas estão tendo uma dificuldade muito grande de fazer a contratação no estilo que elas sempre fizeram. Contratar alguém dali da minha cidade para trabalhar no meu escritório. E é por isso que a América Latina, e aí eu falo especificamente também do Brasil, é a grande solução que muitas empresas, e aí estou falando mais do mercado americano, que é o que o nosso papo aqui tá levando, encontraram no mercado brasileiro essa solução, a solução latino-americana, como a gente fala. E aí, o dado que corrobora isso é que a pesquisa nos Estados Unidos diz que 40% dos recrutadores já estão contratando profissionais de forma remota, independente, para suas empresas. Muitas empresas dos Estados Unidos já não estão exigindo mais formação acadêmica tradicional, então você não precisa, principalmente para a área de tecnologia, hoje em dia muitas pessoas elas aprendem com o YouTube ou com outros cursos que não sejam cursos tradicionais, e isso também reflete no tipo de contratação que as empresas estão fazendo. Mas falando um pouco mais sobre, especificamente, do porquê que nós, brasileiros, vocês, programadores, desenvolvedores ou profissionais de qualquer que seja a área, são vistos de maneira positiva por empresas tanto na Europa, mas especificamente nos Estados Unidos também. O primeiro é porque está mais do que provado que o talento aqui é tão bom ou até melhor do que os talentos americanos e de outros países. Né? A qualidade do trabalho brasileiro, seja na área de tecnologia quanto em outras áreas, é muito boa e até superior em alguns casos em diversas áreas de outros países. Um ponto positivo para eles é que a gente tem uma time zone, um fuso horário muito mais amigável do que originalmente empresas que faziam outsourcing, ou seja, contratação de outros talentos de outros países, faziam. Para a área de tecnologia, por exemplo, era muito comum empresas americanas contratarem pessoas indianos ou ali da Ásia. Só que isso gerava um problema grande de comunicação e time zone. Então, a América Latina é uma possibilidade, é uma alternativa extremamente positiva nesse quesito. O fit cultural também faz muita importância aqui. O brasileiro, querendo ou não, a gente sempre foi mergulhado na cultura americana por exposição a TV, série, filme. A gente sabe como funciona, a gente até hoje comemora Halloween, Thanksgiving, que são coisas muito americanas, mas que hoje em dia já fazem parte da cultura brasileira. E não só na cultura nesse sentido, mas na cultura de trabalho, em termos de ética de trabalho e tudo mais. Isso é muito positivo para as empresas americanas e enxergam com bons olhos os brasileiros nesse sentido. A quarta é que o Brasil, hoje em dia, ela é um dos países que tem o inglês como segunda língua e tem uma proficiência em inglês, na língua inglesa, muito bem ranqueada em comparação a outros países do mundo todo. Isso, obviamente, é fundamental para quem está procurando um emprego, para quem quer se candidatar a posições ou trabalha freelancer em países como os Estados Unidos e Europa. A língua inglesa ela é a língua universal, vamos dizer assim, né? Todo mundo praticamente faz trabalhos em inglês e está em contato com a língua inglesa, mas é muito importante, eles enxergam isso com bons olhos para a gente também. E o último ponto, que é uma vantagem para nós, para vocês brasileiros, para todos os talentos aqui do Brasil, é que nós temos um custo menor. E eu sempre coloco isso por último, porque não é só por isso, né? A gente pode falar, é uma mão de obra mais barata? Sim, mas muito por conta da desvalorização do real, ou até por os custos de vida que no Brasil são muito menores do que nesses outros países. Então, para eles é muito mais vantajoso. Eles conseguem pagar com um budget até um pouco menor, mas que para a gente pode ser muito melhor, porque é isso, o dólar está R$5, 5 e pouco, o que torna uma vantagem competitiva muito grande para os freelancers brasileiros, para os talentos brasileiros, em comparação ao mercado americano, por exemplo.
Então, enfim, esses são os pontos que fazem essa diferença para o talento brasileiro hoje em dia ser enxergado com bons olhos para o mercado americano. A Workana, como o André falou, ela tem mais de 10 anos fazendo essa conexão entre talentos da América Latina e projetos também na América Latina e no mundo todo. Mas nesse último ano, a Workana começou a se especializar e concentrar seus esforços muito mais na área de tecnologia, para desenvolvedores e programadores. Mas não só para talentos, para freelancers, não para trabalhos de curto período. E sim para também empregos e posições long term, ou seja, de longo prazo. Então, tudo isso, essas tendências e essa colocação do Brasil como essa grande potência de talento para o mundo, né? Eu sempre falo que não é que a gente é uma época de mudança, as coisas estão mudando, não. Na verdade, a gente está passando por uma mudança de época. Eu acho que o trabalho, como a gente sempre fez, vai ser totalmente diferente de como a gente vai fazer daqui para frente. Sem barreiras, podendo contratar de pessoas em qualquer lugar do mundo, podendo trabalhar para empresas de qualquer lugar do mundo, independente da sua área, do tipo de ocupação que você tem. Mas especialmente para a tecnologia, isso está mais do que provado do que funciona e que é muito bom. Enfim, a minha fala é muito rápida, é só para dar esse panorama para vocês. Quem quiser depois pode me adicionar no LinkedIn. Eu vou passar a palavra agora para o André, que ele vai complementar a nossa conversa. Obrigado, Caio. Até pegando num ponto que ele comentou agora e falando um pouco sobre o trabalho da Payoneer, a Payoneer está no Brasil há mais ou menos um ano, que identificou aqui no Brasil, como no resto da América Latina, que ela já está há um pouco mais de tempo, uma crise no mercado de empregos, uma crescente no mercado de freelancers e, com a questão cambial, muita gente buscando remuneração e colocações fora do Brasil. E por isso a Payoneer está aqui para ajudar o profissional brasileiro, os talentos, a receberem de forma fácil, barata, prática e confiável. Eu já vou mostrar para vocês. Contando em duas linhas a história da Payoneer, a Payoneer tem 16 anos de história, nasceu em Israel e há um ano mudou a sede para os Estados Unidos porque abriu capital na bolsa de Nasdaq. Tá? E aí vamos lá. Como funciona e o que é a Payoneer? Que nem eu falei para vocês, é uma conta que vocês abrem para receberem outras moedas, são 9 outras moedas, mas as principais são a Libra, o dólar, o euro e o dólar canadense, são as mais recorrentes dos profissionais brasileiros, tá? Para você enviar uma solicitação de pagamento para o seu contratante, para o seu empregador, ou para você simplesmente operar também localmente. Como assim operar localmente? Funciona da seguinte forma. A Payoneer, quando você abre uma conta na Payoneer, você abre uma conta em 9 diferentes moedas. Mas para que e como que isso funciona? Isso vai funcionar da seguinte forma. Você vai abrir uma conta em bancos locais, naquelas 9 moedas que eu passei anteriormente, tá? Para operar como se você fosse uma empresa local. Então vamos continuar com o exemplo dos Estados Unidos, tá? Você abriu uma conta na Payoneer, você automaticamente tem uma conta no Bank of America, tá? E assim também no Deutsche Bank para a União Europeia, no Barclays para a Inglaterra e por aí vai. O teu pagador vai te fazer uma transferência local, como se fosse um Pix, dentro dos Estados Unidos, e você tem uma conta nos Estados Unidos. E o que eu faço com essa conta? Você vai fazer o que você quiser com ela. Você pode trazer o dinheiro para a tua conta do teu banco tradicional com uma taxa de até 2%, quando um banco tradicional te cobra 35%, e até o maior concorrente, o mais conhecido do mercado, cobra a partir de 7%. Tá? Você tendo o dinheiro lá, você pode trazer o quanto você quiser dessa remuneração, você não é obrigado a trazer tudo que você recebeu. Você pode manter o dinheiro lá para efetuar pagamentos, para quando você quiser viajar, você vai poder pagar num cartão de débito que você solicita hotéis, restaurantes, lojas, parques, museus, qualquer coisa para operar de forma local, tá? E assim você
estar contextualizado no mundo global hoje de uma forma muito mais condizente do que aquela antiga que a gente tinha, de a gente viaja, a gente se conecta pela internet, mas o dinheiro é aqui e não muda de lugar, tá? Então aqui eu coloquei alguns exemplos de uso da sua conta, o que você pode fazer com ela. Você pode sacar para sua conta aqui numa taxa de até 2%, que nem eu falei. Você pode fazer compras lá fora, fazer uma compra na Amazon, fazer uma compra no eBay, com o dinheiro que você já tem, como se fosse uma operação local, sem IOF, sem spread, sem nenhuma taxa bancária. Você pode manter o seu dinheiro lá fora, ou você pode trazer uma parte dele, né? Quanto você quiser. E aqui eu queria falar um pouco do que a gente está trazendo, quais das taxas da Payoneer, o que a gente está trazendo de vantagens para vocês, tá? A gente tem uma mesa ali na Campus Jobs, na área da Campus Jobs, do lado do GitHub, tá? E abrindo uma conta pelo QR Code, vocês estão isentos de uma taxa de 1% de recebimento, vocês já estão elegíveis para um cashback de $100 para os primeiros 1.000 recebidos. Então, abrindo uma conta aqui, começou a trabalhar para fora, a partir do momento que vocês recebem $1.000 na conta, não precisa ser de uma vez só, pode ser em parcelas, a Payoneer já paga mais 100 dentro da conta de vocês, tá? A taxa de transferência de 2% para a conta de vocês, que é a taxa mais baixa que tem no mercado, e a transferência dentro da Payoneer, obviamente de graça, vocês já estão também elegíveis a solicitar o cartão de débito da Payoneer, tá? Eu sempre aponto para o lugar errado, gente, desculpa. Se vocês quiserem escanear o QR Code aqui também e abrir a conta por esse link, vocês conseguem também. Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, quem aqui já trabalhou para fora do Brasil? Já teve um emprego de fora? Eu queria saber de vocês como é que foi. Vou usar ele aqui que está mais perto de mim, por favor. Bom, alô? Bom, eu trabalho com TI já faz muito tempo, sou programador e eu, na verdade, fui contratada, foi uma empresa de RH brasileira que me encontrou no LinkedIn e me encontraram pelo LinkedIn, eu fiz uma entrevista e o cliente deles era americano. E aí eles fizeram essa ponte direta para mim e eu comecei a trabalhar com eles e estou lá até hoje. Eu recebo por um intermédio, tipo a Payoneer mesmo. Então, deve ser um concorrente de vocês. Obrigado. Como a gente estava falando, mais de 1 milhão de brasileiros passaram pelo Orkana no meio da pandemia. Imagine todas as pessoas que ficaram sem emprego ou começaram a trabalhar de casa ou viram outras formas de remuneração e até viram trabalhar para fora do Brasil uma forma de aumentar seus ganhos mensais em... Quanto você falou? 5 e pouco vezes. Isso. É isso. Caio, me conta um pouco, então, aproveitar esse tempo para te fazer uma pergunta sobre a Orkana, como funciona e quais são os principais dramas dos profissionais e como é que a Orkana resolve esse problema. Certo. Bom, a Orkana é muito simples. É só vocês entrarem em orkana.com e lá você pode se cadastrar de duas maneiras. Você pode se cadastrar para trabalhar como freelancer, ou seja, você vai começar a receber propostas de trabalho dentro da sua área ali que você escolhe, de projetos, só que são sempre de curto prazo, então é para resolver algum problema, fazer alguma coisa em 15 dias, um mês ou algo assim. E a grande novidade nesse último ano de 2022 é que você também pode se eleger para trabalhos de longo prazo, ou seja, projetos de pelo menos 6 meses até 2 anos ou mais, em startups e empresas do mundo todo, tanto da América Latina quanto dos Estados Unidos. Como nós, brasileiros, a gente tem essa barreira da linguagem, os brasileiros geralmente são os escolhidos pelas empresas americanas por isso, né? Justamente porque, por exemplo, a Orkana é uma das maiores nesse ramo na América Latina, a gente tem muitos desenvolvedores que são latinos, mas eles são muito procurados por empresas de outros países da América Latina, então, sei lá, um colombiano que trabalha para uma empresa argentina, um mexicano que trabalha para uma empresa da Guatemala, esse tipo de coisa, enquanto os brasileiros eles acabam sendo muito mais requisitados pelo mercado americano e até pelo mercado europeu em alguns casos. Você perguntou das dificuldades. Eu acho que a principal dificuldade, primeiro, é essa barreira da língua,
por isso que eu falo que o inglês é importante sim, se você quer uma carreira internacional, você deseja, você como falou, acho que você tem um bom inglês e sabe o quanto isso é importante. Mas eu acho que o que a Orkana te ajuda é justamente fazer essa conexão. Nem sempre você é encontrado pelo LinkedIn ou por outros tipos de recrutamento. Na Orkana, quando você se cadastra para os trabalhos que são mais de longo prazo, você é sinalizado pelo nosso time de talentos. A gente tem uma porção de clientes que estão sempre contratando desenvolvedores, programadores. E o que a gente faz, os nossos talent matchers, eles fazem justamente isso. Eles, com base na sua experiência, no seu currículo, no que você está procurando, a gente faz essa ligação, essa conexão entre as empresas que estão precisando de funcionários e os talentos aqui brasileiros, que a Orkana é quem abre essas portas para esses talentos para o mercado internacional. Às vezes é difícil, você está querendo, está buscando, e às vezes é muito mais fácil você ter alguém que te coloque lá dentro do que você ir batendo na porta das empresas e se cadastrando, quero concorrer a essa vaga, quero concorrer a essa vaga. A Orkana ela funciona de outro jeito. Você se coloca lá à disposição, fala, sou um desenvolvedor, sou um programador, sou um tester, o que quer que seja, e estou a fim de trabalhar para fora, para empresas, para trabalho de longo prazo. É a Orkana quem vai atrás de você dentro dessa nossa comunidade de desenvolvedores. É que a gente fala, a gente tem essa proposta aqui, te interessa? Tá afim? Vamos fazer o teste, etc. Então, acho que a gente encurta esse caminho e consegue fazer essa conexão melhor para os nossos talentos. E assim, usando o exemplo do pessoal que está aqui na campus, que são desenvolvedores, são programadores, são designers, o que eu preciso apresentar para a Orkana para ela identificar uma oportunidade e trazer para mim? É um portfólio? É o currículo? Certo. Eu me inscrevi no Orkana. O que eu preciso mostrar para você me trazer uma oportunidade? Perfeito. Para as modalidades que são freelancer, ou seja, trabalhos de curto prazo, aquela coisa mais curtinha, você só precisa fazer o seu cadastro, obviamente. Quanto mais rico o seu perfil, em termos de portfólio, o que você tiver lá de relatar experiências ou mostrar trabalhos já feitos, isso ajuda porque aí a Orkana não interfere nessa seleção. Quando é para trabalhos de curto prazo, quem elege é quem cria o projeto. Vamos supor, eu preciso de alguém que faça o logo da minha loja de doces. Então eu coloco lá, gente, preciso de alguém fazer o logo da minha loja de doces, eu tenho aqui um budget de, sei lá, R$500. Então vocês, os talentos que estão atrás desse emprego, você fala, eu estou afim, eu tenho essas qualificações, eu já fiz outros logos assim, etc. Para trabalhos de longo prazo, aí é diferente. Vocês se cadastram para esse trabalho de longo prazo e existem 2 testes. O teste de inglês, que aí sim, com o teste de inglês você se aplica para carreiras internacionais, e o teste de lógica, né? Um teste técnico, na verdade, não um teste de lógica, mas sim um teste técnico, que é mais para que a gente consiga entender qual que é a sua senioridade, seu nível de conhecimento, para que isso se adeque a cada uma das vagas. A gente tem vagas que podem ser de uma exigência de senioridade menor, então para a gente poder fazer esse match certinho, a gente tem esse pequeno teste. Então, basicamente, são esses 2 testes. O de inglês, caso você queira se aplicar para vagas internacionais, e esse teste de qualificação, um teste mais técnico, justamente para só mostrar qual que é o seu nível de senioridade para poder fazer o match com a vaga. São só essas 2 coisas. Tá joia, Caio, obrigado. Estão avisando que o nosso tempo, estão avisando aqui no ponto que o nosso tempo Show. está acabando. E eu queria aproveitar, não só para te agradecer por ter vindo aqui no sábado, falar para a gente de como funciona, quantas oportunidades a gente tem aqui de começar a ter uma renda em dólar, mas eu queria também pedir um segundo teu para responder pergunta da galera, porque a gente está falando aqui de remuneração, estamos falando de emprego, estamos falando de dinheiro, estamos falando de dólar. Cara, quem aqui não está interessado? Então, interessa, né? todo mundo, vamos um por vez. Gente, vai todo mundo fazer pergunta. Quando eu terminar, vocês levantam a mão de novo, por favor, porque o organizador aqui sou eu. Na verdade, o meu não é uma pergunta. Eu queria trazer, na verdade, um depoimento de um aluno. Sou professor do Instituto Federal do Paraná, uma cidadezinha de 30 mil habitantes no interior do Paraná, ali bem na região central do estado. E uma zona extremamente rural. E eu tenho hoje um aluno, curso de bacharelado em Sistemas de Informação, que está concluindo o 7º semestre, pedreiro, trabalha o dia inteiro como pedreiro em obras. E ele me procurou há poucos dias falando, professor, estou construindo meu portfólio como profissional de TI, termino no próximo semestre o curso e eu já vou estar apto para atuar no trabalho no mercado.
E aí eu fui questionar como que ele estava fazendo isso. E ele trouxe que justamente ele tinha se cadastrado no Orkana e via Orkana, inclusive, ele tinha conseguido dobrar a renda dele, que ele tinha como pedreiro, trabalhando, e está com um portfólio bem legal, com vários projetos já em andamento, e quando ele concluir a faculdade, ele já vai estar apto para se cadastrar e buscar novas oportunidades. Então, só trazer, acho que é importante trazer isso. Cara, só tenho que te agradecer. Me arrepiei de verdade, porque é o que a gente falou de propósito, eu falei do propósito, né? No primeiro slide é isso. São momentos como esse que faz. Por que você trabalha, né? E aí você tem um relato desse, e é isso. Animal. Só reforçando o que eu acho bem positivo, que a Workana ela te dá essa opção, justamente para quem está começando também, é uma ótima oportunidade para você desenvolver e começar a ter esses trabalhos. De repente você faz um trabalho rapidinho, de curto prazo, te ajuda a ganhar experiência e ter mais segurança para encarar uma carreira internacional mais para frente. Obrigado, viu? Animal o relato. Obrigado. Boa tarde a todos. Não, só, a minha parte mais uma trolladinha, né? Um break, meio que cômico, né? Aproveitando a valorização da Orkana, a valorização da Pioneer também, né? Mais uma trolladinha. Não sei como falar trollagem em inglês, nem sei. Se quiser me ensinar depois. Perdão. O nosso amigo da concorrência, né? 7% em relação a 2%, é interessante, né? O que você acha, né? Obrigado. Obrigado pela propaganda. Foi trollagem não, pode fazer mais. Olá, meu nome é Clay, sou de Belém do Pará. Tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é, como é que é medido o nível de inglês para entrar no mercado estrangeiro? E a outra pergunta é, quando eu vou me sentir confortável para entrar no mercado internacional? Certo. Obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que o nível de inglês depende muito do tipo de posição que você vai aplicar. Eu acho que, por exemplo, e depende muito também do tipo da empresa, o quanto você vai precisar do nível do seu inglês para dialogar e para ter o dia a dia do trabalho. Tem certas posições que você recebe, sei lá, suas instruções, o que você tem que fazer, de repente, o tipo de tarefa que você precisa fazer, em que você não precisa trocar e-mails ou consultar ou coisas assim o tempo todo. Então, talvez o nível de inglês possa ser menor, o nível básico de comunicação, de mandar um e-mail, entender e isso basta. Eu acho que fica um pouco mais complicado quando você tem que participar de dailies e ter que falar em reuniões. Eu acho que aí exige um nível um pouco maior de tanto de entendimento quanto de fala, né, de comunicação, que talvez precise de um nível um pouco maior. Eu não acho que seja excludente, não é o fato de você ter um nível não tão bom de inglês te exclui de possibilidades. Eu acho que é isso, talvez você se encaixe melhor em certos tipos de trabalhos que exigem um inglês um pouco menos, né, um pouco mais simples, vamos assim dizer, do que outras carreiras. Em termos de segurança, eu costumo dizer que a gente fala muito melhor do que a gente acha que fala. E quando a gente está falando de uma segunda língua, quem tem que se esforçar para entender são os outros. Quando a gente inverte, se chega um gringo aqui falando completamente errado, ninguém vai zoar ele, ninguém vai tirar sarro, a gente vai ajudar ele, a gente vai, né, ele fala errado, troca A pelo O e tá tudo bem. A comunicação é estabelecida, todo mundo se entende e é isso que importa. Então, se você tem um nível de inglês, um mínimo para que a comunicação seja feita, você seja entendido, eu acho que isso basta. Segurança você ganha com o tempo. E conforme você vai conversando, vai mandando e-mail, vê que a pessoa entendeu, não, tá certo, tá ok, te responde, e ao longo do tempo você vai adquirindo essa confiança. Mas saiba que eu acho que a gente sempre fala muito melhor do que a gente imagina e não tenha medo de arriscar. Se fala errado, se não tem sotaque ou não, isso não importa. Estabelecer a comunicação é o mais importante e se fazer entendido é o principal. E quem tem que se esforçar para te entender são eles. A gente está falando em uma segunda língua, né? Então, eu acho que isso é o principal. Galera, muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente vai estar aqui do lado, quem quiser mais conversar, obrigado, gente, falar valeu. Qualquer coisa. E, gente, o mundo tá aí pra gente trabalhar e ganhar na moeda que vai pagar melhor pra gente. Vamos nessa. Obrigado, gente, valeu.